Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço, a vida está corrida, mas vou fazer um vídeo bem rápido falando de Previdência. Muita gente pediu, mas não vou comentar sobre a reforma da Previdência, o que vai mudar, o que não vai mudar. Eu quero convidar vocês para uma reflexão a respeito da necessidade de uma Previdência administrada pelo Estado. E eu começo questionando a função do Estado. Qual é a função do Estado? Isso já foi discutido por vários filósofos, né? E parece que chegaram à conclusão de que se o homem fosse deixado ali numa relação com outros homens sem a existência de um Estado, isso viraria uma bagunça. Né? Thomas Hobbes disse que o homem é o lobo do homem, né? E o homem nesse estado, que ele chamou estado de natureza, só ia arranjar confusão. Um ia matar o outro, não ia respeitar a propriedade, não ia respeitar a integridade física, né? De modo que o Estado seria uma entidade que protegeria esses cidadãos, né? O Estado traria segurança por meio de leis, né? E as leis deveriam proteger um cidadão do outro cidadão, impedindo que um cidadão matasse o outro, roubasse o outro, né? Só que com o tempo, o Estado começou a interferir demais na vida das pessoas e começou a presumir que os cidadãos eles são incapazes de gerir suas próprias vidas, como crianças. E o Estado passou a fazer leis que protegem o cidadão dele mesmo, não de outro, mas protegem dele mesmo. Exemplo na lei de trânsito. Vou dar um exemplo de uma lei que protege a sociedade, protege os indivíduos, um grupo de um indivíduo. O cidadão é proibido de conduzir sob efeito de álcool. Essa é uma lei muito boa porque protege toda a sociedade, uma vez que um indivíduo alcoolizado pode causar dano a outras pessoas. Então toda a sociedade é protegida com essa lei. Agora, uma outra lei de trânsito que o Estado impõe para proteger o indivíduo dele mesmo. É a lei que obriga o uso de cinto de segurança. Só você está sendo protegido com essa lei imposta pelo Estado. É a lei que obriga o motociclista a usar capacete, né? E que obriga o motociclista a andar com a viseira abaixada. Se ele estiver andando com a viseira levantada, ele pode ser multado. Quem mais pode ser prejudicado se o motociclista não andar com capacete? Só ele. Né? E a pergunta que eu faço é, você acha correto o Estado tratar o cidadão como se fosse uma criança irresponsável e fazer leis para proteger o cidadão dele mesmo? Assim como uma criança, né, que o pai fala, antes de sair, meu filho, pegue o agasalho, porque vai esfriar mais tarde. A criança fala, não, pai, eu tô com calor. Aí o pai, a mãe fala assim, não, mas eu sei que mais tarde esfria, então suba lá e pegue o agasalho. Quer dizer, é uma lei que o pai impõe para proteger a criança dela mesma, da sua incapacidade de prever uma alteração no clima. Né? A Previdência, e agora vamos entrar questionando a Previdência, é um conjunto de leis, é um sistema, né, que pode ser dito que é uma lei, né, é um sistema feito para proteger o cidadão dele mesmo, da sua incapacidade de ser previdente. Né? E parte de duas premissas. A primeira premissa é que a pessoa tem uma fase da vida bastante produtiva, com força física, onde ela consegue trabalhar e receber uma remuneração, uma renda fruto do seu trabalho, mas que no futuro, quando ela envelhecer, essa capacidade laborativa vai ser reduzida e ela ficará incapacitada de obter renda por meio do trabalho. Então o Estado deve prover ali uma renda para ela. Né? Essa é a primeira premissa e todos concordam que realmente a pessoa tem, durante uma fase da vida, essa força física e depois essa força física vai caindo, a capacidade laborativa vai diminuindo. A segunda premissa que o Estado adota para impor um sistema de previdência é que o cidadão ele é incompetente, ele é imprevidente, ele é incapaz de prever o futuro, ele é incapaz de perceber que ele vai ficar velho, né?
e incapaz de economizar. Então o Estado, diante dessa incapacidade, coitado do cidadão, não é? Ele não sabe que vai ficar velho, ele não sabe que a força física e capacidade laborativa vai ser reduzida quando ele tiver 70, 80, 90 anos. Né? Então o Estado entra, tira desse trabalhador, desse indivíduo, 20% do salário bruto. Né? O trabalhador paga aí uma alíquota de 8, 9 ou 11, dependendo do salário. E o empregador, o chefe, paga mais um tanto, e o total é 20%. Né? E o governo administra 20% do salário do indivíduo ao longo de toda a vida para depois dar essa renda, né, que nós chamamos de aposentadoria ou pensão e tal. Será que um magistrado que ganha 30 e poucos mil reais por mês, um promotor de justiça, um funcionário público que ganha mais de 20 mil reais, será que ele é um coitadinho, imprevidente, incapaz de fazer o pé de meia e precisa compulsoriamente, obrigatoriamente desse sistema? Eu questiono isso. Eu acredito que a previdência social administrada pelo Estado deveria ser o mínimo possível, talvez prevendo aí o pagamento de apenas um salário mínimo, apenas o suficiente para a pessoa não entrar na miséria absoluta. E a maioria dos aposentados aí ganha realmente um salário mínimo, algo muito próximo disso. Né? E se a pessoa quiser uma renda maior do que um salário mínimo, ela que, ao longo de sua vida, use do seu salário, ou tire parte do seu salário e invista ou numa previdência privada, ou invista para comprar um imóvel para poder alugar esse imóvel, ou invista esse dinheiro num empreendimento para poder ter renda após aí atingir a terceira idade. Tá certo? Então essa é a reflexão que eu faço, né? E até uma sugestão para que o Estado se limite ao mínimo possível, né, para impedir que a pessoa caia na miséria absoluta. E não retire 20% do valor bruto do salário. 20% só de INSS, aí tem mais 8% de FGTS. Por isso que no Brasil nós estamos um país em que o empregado ganha pouco e o patrão paga muito. E o que inviabiliza até a formalização de vários empregos. Então, muito do desemprego que nós temos está relacionado com esses encargos, né? Que se o Estado se limitasse a atuar no mínimo possível, a gente teria um modelo muito mais interessante aí, né? Que daria mais liberdade para as pessoas e certamente teria menos injustiça, porque a gente sabe que hoje esse sistema da Previdência tira muito do pobre e acaba dando mais para os ricos. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Estamos aí. Até mais.